Quais são os planos de governo de Lula e Bolsonaro? Você leu? Se não leu, não tem problema. Eu li ambos, resumi e vou falar agora para vocês. Mas antes, eu quero me apresentar, porque esse é o primeiro vídeo do nosso canal, o canal Pátria Livre. Meu nome é Tiago Valência, sou idealizador desse projeto e o intuito é politizar a população brasileira. Esse canal é um canal liberal, é um canal de direita, conservador, mas todos são bem-vindos aqui. Estaremos abordando muitas pautas. A partir de agora, falaremos sempre sobre políticas, economias e alguns outros assuntos. Ok? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Somente antes eu quero pedir para você, ajude-nos a divulgar, a levar informação, levar conteúdo, ajude-nos a politizar a população brasileira e transformar esse país num país melhor, ok? Dê um clique aí se você gostou desse vídeo, se já puder, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. A sua inscrição nesse canal é muito importante para a gente. Vamos contribuir? Bora lá, galera! Antes de apresentar para vocês, tá? Eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. Quando você, antes de falar sobre o plano do Lula, o plano do Bolsonaro, tá? Eu quero agradecer vocês. Mas vamos lá, quando você trabalha numa empresa, você vai fazer, ou se você é um empreendedor, você vai fazer uma cotação, você vai pegar um currículo. Então, a apresentação é a primeira coisa que você vê. Pô, eu vou mandar uma proposta para um cliente, tem que ser uma proposta respeitável, né? Tem que ser algo que impacta, né? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Propostas de Lula e de Bolsonaro. E vocês verão quais as diferenças. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aqui. Esta é a proposta de Lula e PT. Dê uma olhada aí. Olha só. Algo bem amador. Pessoal, pura narrativa. É só vocês pesquisarem. Eu li as duas propostas. Proposta do PT é somente narrativa, falando mal do governo atual, muitas inverdades, falando do que o Lula fez em 2000 na década de 2000, que nós sabemos que ele pegou um país muito melhorado, né, onde o FHC reduziu a inflação a níveis nunca visto antes nesse país, pelo menos enquanto nós, né, quem está assistindo, eu não sei, né, há 100 anos atrás, eu não vou saber dizer para vocês. Mas, pessoal, uma inflação baixíssima, ele entregou o dólar estabilizado, a moeda estabilizada, um país totalmente diferente. O Lula pegou e o mundo em ascensão, o mundo inteiro em ascensão. E o que o Lula fez, nada mais, foi que seguir a onda e foi muito pior do que muitos países similares. Pior do que os BRICS, igual ou pior do que alguns países da América Latina em vários setores. Esse não é o caso, fica para um próximo vídeo. Agora é hora de falar sobre as propostas. E a proposta do PT é pura narrativa. Eu vou passar aqui para vocês, lógico, não vou falar sobre tudo, que é muita coisa, tanto do Lula como do Bolsonaro, mas eu peguei alguns pontos, alguns trechos, bem resumido, bem simples, para não ficar muito cansativo, não ficar um vídeo extenso. Assista até o final, vale a pena, vocês vão ver a diferença. Os argumentos técnicos palpáveis da proposta de Bolsonaro e as narrativas ilusórias e fora de contexto do mundo atual da proposta de Lula. Mas vamos lá. Essa aqui é a proposta de Lula, como eu falei para vocês, e eu vou mostrar aqui a do Bolsonaro, né? Plano de governo. Se você recebesse duas propostas, você fosse comprar alguma coisa, ou, né, qual que te impactaria? Gente, tudo começa pelo começo. É a sua apresentação, é a cara da sua empresa, né? Você vai comprar algo, você vai ver a proposta para sua empresa. E aqui nada diferente. São dois governantes que vão governar as nossas empresas, né? Afinal, o presidente, nós aqui mandamos, o país é nosso, o presidente está a serviço da gente, né? Então ele tem que apresentar logo de cara algo bem, né? Algo bonito, né? A gente tem que ver, ó, saber com que profissional nós estamos lidando.
Mas está aqui, né? A gente já começa por aí a grande diferença. Mas vamos lá, pessoal. Voltando aqui a minha tela, excluindo essas propostas aqui. Interromper compartilhamento. E eu vou continuar aqui, vou ler para vocês, lógico, pessoal. É muita coisa, isso aqui está tudo escrito, tá? Então eu só resumir e vou passando para vocês. Então vamos lá, começando. Empregos. Primeiro que o PT, ele quer revogar a reforma trabalhista, que foi de grande valia. Foi uma evolução muito grande. Lembrando que nossa legislação trabalhista é antiguíssima, né? E quantos novos empregos surgiram, quantos empregos deixaram de existir, como que mudou a tecnologia, enfim. O Temer fez uma reforma, não foi uma reforma completa, como deveria ser, mas ele fez, e isso melhorou muito, porque se tornou justo. Pode ser feito um acordo entre empreendedor e colaborador, certo? Mas o PT quer revogar essa proposta, quer revogar e criar uma nova legislação, tá? Com uma extensa proteção social e acesso gratuito à justiça do trabalho. Nós sabemos que antes dessa reforma, muitos colaboradores processavam empreendedores sem motivo e ganhavam. Isso era habitual, né? Ainda mais com a força que tinha o sindicato, né? Depois dessa reforma, depois de enfraquecer o sindicato, tudo isso acabou, ficou um negócio mais justo, mais verdadeiro, mais honesto. O cara só vai processar o empreendedor, o funcionário, se realmente tiver algo que seja justo mesmo, quando antes não tinha isso. Agora, o PT quer revogar a reforma trabalhista, o PT quer reestruturar o sindicato, deixando mais forte ainda, né? Enfim, eu não entendo, não consigo entender, porque vamos lá, você quer fazer uma extensão proteção social, ótimo, tem que beneficiar o colaborador, tem que favorecer, tem que dar ferramentas, o colaborador é muito importante, mas sem matar o empreendedor. Tudo começa com o empreendedor. Sem empreendedor não tem emprego. O primeiro passo é o empreendedor cria uma empresa e ele contrata. Eu não entendo essa lógica, tá? Então, se você vai, como que e outro detalhe, o PT, igual eu falei na proposta, é pura narrativa. É só falácia. Não fala como fazer, de que forma vai fazer, com que embasamento, quais são os dados. É só falácia, falácia, falácia. A gente viu aí, né, pela cara da proposta, né, dá para perceber. Então, vamos lá, continuando aqui. Eles querem um sindicato mais forte, tá? Então, vocês já imaginam o que pode acontecer se o Lula ganhar nessa parte dos empregos, tá? Vamos adiante aqui. Eles querem revogar a Previdência Social, né? A Previdência, ela é algo insustentável a longo prazo. Se não tivesse feito essa reforma aqui, não tem como correr de uma reforma da Previdência. Ela tem uma fatia muito grande na dívida pública. Dívida pública também será um vídeo, nós iremos fazer, como eu falei aqui, né? E, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo. Teremos muitos vídeos falando sobre o legislativo, sobre o que é ser de esquerda, de direita, sobre saúde, educação, planos de governo, como a gente está falando, como funciona o executivo, o judiciário, o legislativo, o que é dívida pública, enfim, vamos falar sobre tudo. Se você quer saber tudo sobre política e economia e outros assuntos, como futebol também, sigam o nosso canal, se inscrevam e coloque lá para vocês receberem a notificação quando a gente postar um novo vídeo, ok? Então vamos adiante. Onde é que eu parei aqui? Então, a Previdência não é sustentável. Hoje, quem que sustenta a Previdência? Os trabalhadores, né? Então, os aposentados, né? Os aposentados são sustentados pelos trabalhadores. Então, a pirâmide tem menos aposentados e mais trabalhadores. Só que essa pirâmide já está se invertendo. Vai começar, já está ficando. Ela já não está uma pirâmide assim. Ela já está ficando como se fosse um diamante. Então, o que acontece? Cada vez menos trabalhador, cada vez mais aposentados. É insustentável. Então, a reforma da Previdência foi uma grande conquista que o PT quer acabar. Cultura.
Cultura, ele quer fazer, ó, tá aqui, ó, recomposição do financiamento, ou seja, voltar aos valores que era pago pela Lei Rouanet. Simplificando, tá? No caso do artista solo, antes, o limite por apresentação era de 45 mil, caiu para 3 mil. E o de empresas eram 10 milhões e caiu para 6 milhões, tá? E eu vou falar uma coisa muito importante para você, que a Lei Rouanet, ela, ao longo dos anos, veio acabando com o teatro nacional, com os filmes nacionais, não ajudou em nada. Por quê? O que acontece quando o artista vai fazer um espetáculo? Ele consegue, como que funciona a Lei Rouanet, né? Ele consegue captar recurso da iniciativa privada através do abatimento do imposto de renda dessa empresa. Então, ela doa, tá? Com o intuito de abater o imposto de renda. O artista, né, com esses recursos, ele sabe que se ele não fizer um bom espetáculo, se não der bilheteria, não tem problema. O projeto dele está financiado. Agora, por que que na Argentina, olha, estou falando da Argentina, o teatro, os filmes são muito melhores do que o Brasil? Porque lá não tem isso, tá? Então, e eu estou falando isso, pessoal, de documentários que eu ouvi de alguns artistas que são contra a Lei Rouanet, que eles falam, a gente tem que fazer o melhor espetáculo possível para a gente encher de bilheteria, cobrar o valor justo da bilheteria, para não depender da Lei Rouanet. A Lei Rouanet deixa para os pequenos, que precisam mesmo. Os grandes artistas, eles têm que tirar a bunda da cadeira, né? Eles têm que sair da zona de conforto, fazer um espetáculo para que gere renda para ele, e não depender da Lei Rouanet. Desde que o Bolsonaro fez isso, o que que aconteceu com os artistas? Vocês já sabem, né? Não preciso entrar nesse assunto aqui. Segue o show. Vamos lá, sobre a segurança, ele não dá um direcionamento, né? O projeto lá. Mas a gente sabe qual é o pensamento do Lula, né? Deixa eu roubar um celular lá, coitado. Ele tá roubando um celular lá, né? Coitado é da vítima, que teve o celular roubado, quando não a vida tirada. Coitado da família daquela vítima. Quantos assassinatos tiveram por conta de um assalto de celular? E ele tem a cara de pau de falar isso de uma forma tranquila. Ele rouba no bairro dele ali o celular para ele comprar um prato de comida. Olha o absurdo que esse cara tá falando, gente. Olha onde a gente chegou, inversão de valores. Total. Total. A gente viu o vídeo dos presos, todo mundo viu o vídeo dos presos comemorando. Porque sabe que se o Lula entrar, a segurança do Bolsonaro melhorou. A criminalidade, assassinatos, tudo veio caindo. Cobram o Bolsonaro de ser homofóbico, cobram ele de ser homofóbico. Os assassinatos, né, de homossexuais e LGBT veio caindo, só caiu. Pesquisem. Então, a segurança não é uma prioridade do governo PT, muito pelo contrário, são valores invertidos, tá? Vamos lá, continua. A polícia vai ser enfraquecida. Ele fala lá que vai mudar. Se ele vai mudar, se ele é a favor do bandido que assalta para roubar um celular, para matar o outro, ele vai enfraquecer a polícia. Como que a gente vai votar num cara desse? Vai aumentar a violência. Ele é a favor das drogas, né? A política vai mudar a política sobre drogas. Já sabemos o posicionamento dele. Vamos lá, economia. O que ele fala sobre economia? Ele vai tirar o teto de gastos. O teto de gastos foi uma conquista, porque limita o gasto do governo. Se nós não tivermos superávit fiscal, atrás de superávit fiscal, superávit nominal, onde que é o superávit já descontando, já com a taxa, com os juros da dívida, a dívida pública só vai aumentar, ela só vai aumentar ao longo dos anos, isso vai se tornar insustentável. Aumentando a dívida pública, aumenta o risco do país. Foge o fluxo de investidores, vai para outros países emergentes ou para outros países mais seguros, Estados Unidos, entre outros. Então, não podemos deixar essa dívida pública, mas ele quer inchar o Estado. Na economia, ele já falou que quer controlar os preços. Controlar os preços. Sarney fez isso para tentar controlar a inflação. Explodiu a inflação. Dilma fez isso com os combustíveis.
Resultado, 100 bilhões. 100 bilhões de dívida para a Petrobras. Maior do que o Petrolão, que a Lava Jato descobriu. Então, não adianta. Ele quer revogar a privatização da Eletrobras, que foi uma conquista. Ele não quer levar adiante a privatização da Petrobras. A Petrobras, pessoal, ela segue a paridade internacional de preços. Ela é uma estatal de capital misto. Ela não é uma empresa pública, por exemplo, como os Correios, que ele não quer privatizar também. E a privatização dos Correios é necessária, porque os Correios vai ficar o quê? Entregando carta só, cada vez mais dando condições de trabalhos ruins, diminuindo. Ou seja, se ela é privatizada, hoje em dia, nós temos várias outras empresas. Olha a DHL, que é uma empresa alemã, como está voando. O Correios não saiu de onde está, poderia estar em outros países, os Correios, né? Levando a bandeira do Brasil. Enfim, ele não quer levar adiante, não vai levar adiante. Então, ele quer inchar o Estado, onde nós teremos serviços ruins. Vamos lá, a FHC privatizou as empresas de telefonia na década de 90. O que aconteceu? Nós tivemos uma enorme melhora na telefonia. Os telefones, que antes eram caríssimos, utilizados até como investimento, pessoas investiam em linha telefônica, né? O serviço era péssimo, pagava-se caro. Hoje, muito barato o serviço, claro, de acordo com a realidade de cada um. Todo mundo tem telefone, não é mais um investimento. Então, o serviço melhorou demais, apesar de, né, ainda ter muitos problemas, mas o serviço melhorou demais. A privatização, Vale do Rio Doce, quando foi privatizada, era um cabide de empregos, um cabide de corrupção. O que fez com a privatização dela? Fez uma limpa, lógico, mandou muita gente que não precisava ir embora. Para quê? Para enxutar e voar depois. Hoje ela tem milhares de empregos a mais. Logo depois de uns anos, ela foi privatizada no começo de 2000, ela voou em questão de empregos. Olha o tamanho que é a Vale do Rio Doce. Então, o Estado tem que ser mínimo. Saúde, educação e segurança, só. O Estado não tem que ser dono de empresas de camisinha, empresas não sei do que, não. Ele tem que focar no básico, no necessário para a população. Educação, saúde e segurança. Mas não é isso que eles querem, certo? Vamos lá. Intervir no preço do dólar. O dólar, ele tem um câmbio flutuante. O que é um câmbio flutuante hoje? É uma flutuação suja. Suja assim, porque o Banco Central ele vai lá e intervém um pouco. Ele ou compra dólares ou injeta dólares na economia, tá? Para controlar um pouco. Desde 99, quando era sistemas de câmbio, de bandas, né? O sistema de câmbio era o sistema de bandas criado pelo FHC, quando estabilizou. Então, o dólar ele flutuava entre bandas. Ele não saía ali de R$ 1 e pouco, né? Só que em 99, um ataque especulativo, depois da crise da Coreia, da Rússia, ele teve que soltar as bandas e o câmbio ficou flutuante. Como é nos países capitalistas, o câmbio flutuante, só que aqui é uma flutuação suja. Tem pequenas intervenções do Banco Central. Só que se ele quiser intervir no preço do dólar, ele vai gastar toda a reserva internacional que nós temos. E isso é visto com maus olhos para os investidores. Eles olham isso de que forma? O Brasil não está sabendo controlar a sua reserva. Vamos tirar nossos investimentos. Ou pode sofrer um ataque especulativo. Tá? Então vamos lá. Isso daí, gente, tem na história. Eu não estou inventando nada aqui. É assim que aconteceu e é assim que vai acontecer se eles fizerem, né? Vamos lá, continuando. Os impostos, eles querem aumentar a taxação dos impostos, né? Dos mais ricos. Isso não funciona. O que acontece? Os investidores vão embora. Eu não estou falando de investidores de bolsa, de investidores que vêm aqui para investir em empresas, ou mesmo na bolsa de valores. Se aumentar a taxação dos mais ricos, isso joga contra. Joga contra. MST, ele quer fortalecer o MST. Tá? Só um dado aqui importante. Sabe quantas invasões tinham no governo FHC, do MST? Uma invasão por dia. No de Lula, 20 invasões por mês. E no do Bolsonaro, 5 invasões por ano. Então, é isso. Ele quer fortalecer o MST. E cada um a ver de uma forma aí, se isso é bom ou se é ruim. E para finalizar,
Ele quer regulamentar as mídias. Ele quer controlar as mídias. Típico da Nicarágua, né? De um país ditatorial, de um país comunista, o que é o que o Lula apoia. É isso que ele quer fazer. Ele quer controlar. Inclusive, antes, ó, estamos nas eleições ainda, ele solicitou a suspensão de 34 perfis de mídia. Por quê? Está falando mal deles, mas está falando a verdade. Inclusive mídias grandes, jornais grandes. Olha onde chega esse governo. O que eles podem fazer se eles assumirem? Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar. Então, vamos adiante. Finalizando, esse aí é o projeto do PT. Bolsonaro começa assim. Qual que é o lema que já começa? Liberdade e a vida. A liberdade e a vida. Liberdade econômica. Já falando de economia, o Bolsonaro defende o livre-arbítrio para empreender em todas as áreas onde os marcos legais permitam, com geração de emprego, novos conhecimentos, competitividade e bem-estar social, tá? Aquilo que eu já falei, a proposta fala em deixar a carga do Estado somente aquilo que ele pode realizar em função de altos custos, de investimento e complexidades inerentes à gestão. Então, é liberdade, é isso aí, um governo liberal que foca no indivíduo, o indivíduo como gerador da riqueza. Depende do empreendedor, fortalecer o empreendedor. Detalhe, muitas coisas do PT, que eles falam em digitalizar, desburocratizar, tudo que eles não fizeram, assim como a educação, né? Você lembra que eu nem citei a educação do governo Lula, ou citei, já me esqueci, porque é um trechinho pequeno, não fala nada, só tem narrativa, tá? E a gente sabe qual o pensamento do PT para isso, né? Eles não querem educar. E o principal é a educação de base. Mas o próprio Lula falou no vídeo. O que ele falou no vídeo? Vocês viram aí. Nunca teve neste país um governo. Não, o povo brasileiro é analfabeto, porque nunca antes teve no país um governo que cuidasse da educação. Ele se esqueceu, né? Não sei se ele está batendo bem, enfim. Ele se esqueceu que o PT ficou 14 anos no poder e realmente não fez nada para a educação. Ah, fez um monte de faculdade. Fez um monte de faculdade privadas e a base. Aonde Coreia do Sul, China, Japão investiram, isso todo mundo sabe há anos. Aonde eles investiram para chegar onde chegou? Educação de base. E o que o governo PT fez com a educação de base? Nada. Enfim, voltando aqui. Até me perdi aqui. Ó, desestatizações e privatizações. Então, o governo Bolsonaro ele é a favor da privatização, porque a privatização traz muitos benefícios, né? Ela deixa a empresa mais produtiva, né? Tira os cabides de emprego, os altos salários, porque se vocês pegarem as estatais, hoje as estatais dão lucros, mas as estatais do governo do PT não davam lucros. Prejuízos, salários altíssimos, pessoas lá, um monte de cacique. Não, uma empresa, quando ela é privatizada, os salários são diminuídos, é por produtividade. Caramba, gente, enroscou. Produtividade. Então, é por produtividade, é uma empresa que oferece um serviço melhor, que gera mais imposto, que dá lucro e gera mais imposto para o governo, mais arrecadação, gera mais emprego. É provado, todas as empresas que saem, que são privatizadas, a princípio pode ter um enxugamento nos empregos, porque tem muita gente ali que está ali para só ganhar dinheiro, não fazer nada, né? E aí, o que acontece depois? Essa empresa se ajusta e decola, e aí gera muitos e muitos mais empregos. Então, é isso que o governo vai continuar fazendo. Ó, deixa eu destacar aqui, ó. Foram leiloados mais de 140 empreendimentos que totalizaram um valor estimado de investimento de 840 bilhões, tá, do governo Bolsonaro. A simplificação tributária, né, o plano de governo do Bolsonaro defende a responsabilidade fiscal,
O equilíbrio das contas públicas, que é isso, o governo precisa ter um equilíbrio das contas públicas para ter um superávit, para começar a segurar essa dívida pública, tá? A proposta de imposto, né, com o imposto de importação sobre produtos industrializados, né, a simplificação, né, sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ECMS. Também é destacada a proposta de correção de 31% na tabela do imposto de renda para consumidores. A proposta também fala em manter a ampliação da desoneração ao trabalhador. Isso é importante. Liberdade religiosa, sem perseguição, livre a possibilidade de exercer ou não as suas crenças religiosas. Liberdade de expressão. Você não vê Bolsonaro querer regular as mídias ou falar, ele sempre falou em liberdade, você pode falar o que você quer. Quem está querendo regular, quem manda prender, porque eu falo, é o STF que faz aí, enfim, não vou falar isso, né? É o STF, mas eu estou falando só que o STF, enfim, não vou nem falar do STF aqui. Então, Bolsonaro é totalmente a favor da liberdade de expressão, tá? Liberdade para a defesa dos direitos, tá? O candidato à reeleição, que é o Bolsonaro, ele defende a legítima defesa como direito fundamental a ser tutelado para permitir ao cidadão a proteção de seus direitos fundamentais, como vida, integridade física, dignidade sexual e liberdade contra injusta agressão. O acesso a armas de fogo, eu estou lendo aqui, pessoal, é destacado como um importante elemento que contribui para a política de segurança pública e para a própria pacificação social e preservação da vida. Importantíssimo. Esse acesso às armas é algo para você ter o porte e se proteger. Proteger a sua família, proteger a sua residência, ou o morador do campo, o agricultor. Diminuiu demais o assalto ao agricultor, o produtor rural. Caiu muito isso por conta disso, pessoal. É o direito, a liberdade de defesa para todos. Certo? Liberdade para o uso responsável de recursos naturais, né? Ele defende que o governo propicia a todos, incluindo indígenas, quilombas, povos ribeirinhos e outros, a liberdade de uso responsável, tá, dos recursos naturais. Existem muitas narrativas, a gente sabe, né? Existem também grileiros que não estão seguindo o que o governo pede. Existe muita coisa errada que está fora do controle, mas isso sempre existiu. Tá? Então, ele quer ter uma liberdade do uso responsável e proteção ambiental com crescimento econômico justo e sustentável para todos. Dignidade, solidariedade social e voluntariado. O programa de governo aponta que o cidadão deve ser dependente do Estado, mas manifesta que Bolsonaro atuará para que o cidadão menos favorecido tenha autonomia e dignidade para buscar melhores condições de vida. Tem que ter essa liberdade para você crescer. É que nem na educação, quando a gente fala de educação financeira, né? Foi muito falado isso na época, tentaram passar um projeto para implantar a educação financeira nas escolas, e a gente ouviu muita gente falando assim, mas a pessoa que é pobre vai ser constrangedor para ele, a criança. Mas peraí, gente. Ela não tem condições, ela não vai ter, ela quer dinheiro para comer. Tá? Quer dizer que aquela criança, então, ela está obstinada a ser pobre a vida inteira. Quantos pobres não saíram da pobreza e se tornaram ricos, mas também depois ficaram pobres de novo? A educação financeira é importantíssimo, conhecimento ninguém tira. Se aquela pessoa que é pobre adquire o conhecimento, principalmente na infância, quando ela tiver condições de ter o seu salário, ela vai ter uma condição muito melhor de prosperar, de ficar rica. Vai saber lidar com isso. O que é melhor? Você receber 1 milhão e não ter conhecimento nenhum, ou ter 1 milhão de conhecimentos e não ter dinheiro nenhum? Quem que você acha que vai prosperar? Então, a educação financeira é importantíssima, é a liberdade para os outros crescerem, e a gente precisa implantar essa educação financeira. Vamos lá, pessoal. Economia, tecnologia e inovação. O plano de governo Bolsonaro destaca o emprego como condição fundamental para a sustentabilidade da Previdência e a dignidade do cidadão. Tá? Avançar e consolidar políticas de geração de emprego e renda. Tá? Então, aqui, ó, sempre falando aqui, ó, os trabalhadores devem ser livres de coerção e livres para realizar trocas entre si.
né? Ele destaca aqui, ó, como exemplo o programa, né? Então ele dá exemplos aqui. Por exemplo, o programa Descomplica Trabalhista, um mercado livre de trabalho seguro e flexível. Também é abordado o interesse em melhorar o ambiente de negócios e focar em políticas públicas para a formalização de trabalhadores informais. Com Bolsonaro, melhorou muito o empreendedorismo. Você consegue abrir uma empresa hoje em um dia, que antes levava meses, semanas. Ele desburocratizou, digitalizou, melhorou muita coisa. Aí você olha lá no programa do PT, está dizendo que vai fazer isso, né? Isso já está sendo feito. Transferência de renda para os mais vulneráveis, né? Bolsonaro defende a manutenção do Auxílio Brasil, que antes era em torno de R$ 189, 186, se eu não estiver enganado, e hoje está em R$ 600, e ele até fala de taxar os dividendos, né? Isso aí afeta o pessoal, os investidores da Bolsa, para pagar esse auxílio. De fato, só eu acho que o Brasil é o país que não tem taxação dos dividendos. Estados Unidos é 30% de taxação dos dividendos, né? Então, enfim, aí cada um vai ter uma visão sobre isso, tá? Então, vamos aqui, deixa eu buscar mais um ponto importante. Saúde, educação e assistência social. Olha lá. O objetivo central da produção da saúde, educação e assistência social é assegurar o bem-estar, a família. A família é um ponto importantíssimo. Ele preza pela família. Pessoal, eu estou sendo parcial aqui, lógico, mas porque o meu voto é no Bolsonaro, eu sou liberal, mas a gente tem que conver também, né? Poxa, é só vocês olharem o plano de governo do PT e o plano de governo Bolsonaro, vocês vão ver a diferença enorme. O que está acontecendo? O que aconteceu de melhoras? Eu tive muitas críticas durante a pandemia. São críticas minhas, né? Votei no Bolsonaro desde da primeira, em 2018, mas tive muitas críticas, não é porque também, pessoal, a gente vota no Bolsonaro, a gente gosta da gestão dele, que a gente vai passar pano também. Então, durante a pandemia, eu, na minha opinião, acho que ele fez algumas coisas que poderia ter evitado, e poderia ter evitado que o Lula tivesse essa votação aí que ele tem hoje, tá? Então, eu sou sincero, eu sou parcial em alguns pontos, mas eu não passo pano. Eu bato também, a gente tem que cobrar. Porque quando você contrata um diretor para sua empresa, um gestor para sua empresa, você não vai cobrar ele? Bom, o Bolsonaro é nosso gestor da nossa empresa, que é o Brasil. Então, temos que cobrar. Temos que cobrar, sim. E eu acho que ele poderia ter feito muita coisa diferente na pandemia. Ele já poderia estar eleito já em primeiro turno. Mas, enfim, acho que eu saí um pouco aqui do foco. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, programas incentivam a atividade física para a atenção primária, sob a alegação de que 15% total de internações pelo Sistema Único de Saúde é atribuído à falta de exercícios físicos. Olha que interessante. Se você investir, não é nem esporte. Esporte é uma coisa. Existe o esportista, existe a pessoa que faz atividade física. São coisas diferentes. Atividade física, por exemplo, musculação. Musculação não é um esporte. Atividade física. Fisiculturismo é um esporte. Futebol é um esporte. Caminhada é uma atividade física. Então, é importantíssimo isso. Você incentivar a atividade física, que com certeza vai melhorar muito essa internação. Também fala em avançar com a atenção especializada da saúde e aprimorar a gestão do SUS, com o aprimoramento da articulação entre os setores públicos e privados, mediante aperfeiçoamento dos mecanismos de regulação e aumento da eficiência e a equidade do gasto, com a adequação do financiamento às necessidades da população. Recuperar avanço na ampliação do acesso, a permanência à educação em todos os níveis. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar aqui de educação? São priorizados os investimentos e ferramentas na educação básica para dar acesso ao maior número de crianças e jovens com conteúdo educacional. Então, pessoal, é o que um governo tem que fazer com prioridade total, é a criança. Nos municípios, nos estados, em todos eles. Tem que focar na criança, na raiz, é a nossa base. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar remediando. A mudança começa com a gente, na verdade. A educação que nós daremos aos nossos filhos, os valores que introduziremos neles, os valores que os professores
professor tem um peso enorme na vida da criança, a educação. Até os 7 anos, introduzir é que vai fazer a diferença lá na frente, que vai chegar uma pessoa, um adulto mais consciente, um adulto que pensa diferente, né? Então, gente, começa na educação. Se a gente quer mudar o nosso país, quer acabar com a corrupção, quer melhorar a segurança, precisa focar na educação de base. Lá serão reforçadas as ações de promoção de políticas de formação e valorização dos professores, fortalecendo os planos de carreira e remuneração. Inclusive, o Bolsonaro deu um aumento, acho que de 33% para os professores. Os professores têm que ser valorizados, e muito. Eu sou a favor até de prêmios por produtividade, não produtividade sim, mas o desempenho dos alunos, né? Tem uma avaliação no desempenho dos alunos, aquele professor é responsável pelos aqueles alunos. Qual foi o desempenho? Pô, aquele professor vai ganhar um prêmio, né? Ele tem uma meta, ele vai ganhar um prêmio, vai ganhar um extra. Isso aí motiva, a gente tem que motivar os professores. Eu não estou falando que isso está aqui, mas isso é uma opinião minha. Aqui está falando em valorização dos professores, isso é uma forma de valorizar. Fortalecendo os planos de carreira e remuneração, melhorando a condição de trabalho e saúde, fornecendo formação inicial continuada que estimule a articulação em teoria e prática, porque tem muitas escolas estado lastimado, onde o professor não tem condições de trabalho, e isso vem de anos. Né? Já falando até do governo, onde meu estado, que é São Paulo, o PSDB ficou aí por anos, quantos? 24, 28 anos, 32 anos, e não melhorou. Então, o Tarcísio é o nosso candidato. Eu tenho certeza que ele vai melhorar a educação no estado. E com o Bolsonaro como presidente, vai caminhar junto, vai caminhar junto. Então, vamos lá, pessoal, tá terminando aqui, não saiam daí. A parte aqui da cultura, né? Bolsonaro promete maximizar o investimento na cultura brasileira de forma a valorizar e fortalecer os valores culturais. O plano apresenta o compromisso de triplicar a proteção dos patrimônios culturais, né? Em 2021 foram investidos 114 milhões, programa de preservação do patrimônio das cidades históricas para restauração de 21 obras em 3 estados. Nos últimos 2 anos foram investidos no setor cultural 7 bilhões. Tá, e na defesa, na segurança, na defesa, para finalizar aqui, pessoal, tá? A garantia de segurança e defesa dos cidadãos é um dos eixos estratégicos destacados na proposta. O objetivo é tratar o tema como prioritário, com o avanço, inúmeras ações já realizadas nesse sentido, com especial atenção ao cidadão e às políticas públicas. Então, gente, eu venho aqui, né, pedir para que vocês leiam as propostas, se politizem mais, leiam a proposta inteira. Não dá para fazer um vídeo, ficaria muito cansativo. Com proposta do PT, proposta do Bolsonaro, mas é importante que vocês leiam tudo. A proposta do PT, a proposta do Bolsonaro, para vocês entenderem melhor, você que está indeciso, que não votou no primeiro turno, ou que votou em branco ou nulo, pense, leiam as propostas e você vai tomar uma decisão, eu tenho certeza, a favor do Bolsonaro, a favor da família, tá? A favor da pátria, a favor da liberdade. Leiam as propostas, é importantíssimo, e vote. 32 milhões de pessoas não votaram, se abstiveram. 5,5 milhões de pessoas votaram em brancos e nulos, tá? E 6 milhões foi a diferença entre Lula e Bolsonaro. Se você não votar, se você não participar, não tomar uma decisão, uma posição, gente, esse país é nosso. Você vai ser governado. É a mesma coisa que você ser o dono da empresa sua e alguém, um funcionário, um colaborador seu, escolher um gestor para sua empresa. Você deixaria? Então vai lá, se posicione. A hora é agora, não podemos nos abster. Vote e vote 22. Eu agradeço de coração a todos que assistiram até o final. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e curta aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.